Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de biologia. O tema é célula, e aí a gente vai ver célula procarionte e eucarionte. Mas enquanto isso, nós vamos relembrar um pouquinho o que é célula. É a unidade estrutural e funcional da vida. A sua descoberta, ela só foi possível, né, e está associada à invenção do microscópio. Todo ser vivo, ele é composto por células, tá? Então, a célula, ela não é um compartimento vazio, ela tem várias outras estruturas dentro dela e tem três partes principais, tá? Uma parte que vai delimitar todo o seu espaço, que a sua parte essa parte tem o nome de quê? De membrana plasmática. Dentro da membrana existe um fluido viscoso, que é em meio aquoso, que recebe o nome de citoplasma. E no citoplasma nós temos o núcleo, que é a estrutura celular que abriga o material genético, porém, nem todas as células têm o seu material genético separado do citoplasma. Então, as células, elas são divididas em dois grandes grupos, que são as procariontes e eucariontes. Então, nós vamos começar com a definição. As células procariontes são células que não possuem núcleo, a carioteca. O DNA dessas células possui um formato anelar e fica disperso pela membrana. Essas células também não possuem complexo de Golgi, retículo endoplasmático, mitocôndrias e cariomembrana. Os organismos constituídos por essas células são unicelulares. Então, vamos lá. As células procarionte é o primeiro tipo de célula que a gente tem na natureza, tá? Então, a gente pode dividir a palavra procarionte, que o pró significa sem, ou seja, pode ser considerada primitiva, e carionte, que vem de carioteca, membrana nuclear. Ou seja, é uma célula que não possui núcleo, ou seja, o seu material genético não tem uma delimitação, ele fica todo espalhado pelo citoplasma. Essa imagem é de uma célula procarionte, tá? Então, as partes das células tem aí a cápsula, a parede celular, membrana plasmática e citoplasma. Essa célula procarionte tem que ter obrigatoriamente membrana plasmática. Ela também tem uma estrutura que envolve a membrana, que é uma parede celular, e ela confere uma proteção extra para a célula, tá? Algumas também vão apresentar uma cápsula, tá? Que ainda é maior proteção. Material genético, como eu disse para vocês, que é o material onde está, ele vai estar disperso no citoplasma, então ele não tem uma estrutura que isola dessa outra estrutura que é o citoplasma. E alguns grânulos que ficam espalhados pelo citoplasma. E aí eles são conhecidos como ribossomos, ok? Aqui são algumas características das células procariontes, tá? Então, ela tem um material genético disperso no citoplasma, o núcleo e a carioteca são ausentes, as organelas membranosas também são ausentes, e encontra em todo o planeta Terra. As células procariontes também são conhecidas como célula procariota, tá? E um grupo representante dessas células são as bactérias e as cianobactérias. Então, os seres vivos formados por essas células são chamados procariontes
e eles são seres unicelulares, ou seja, contém só uma única célula, tá? Então, na organização celular, há ausência de carioteca envolvendo material genético, tem a presença da parede celular, que serve de proteção, e os antibióticos, eles vão inibir a produção. Aqui nós temos uma célula eucarionte, tá? Então, vamos lá. Os organismos uni- ou pluricelulares formados por células eucarióticas são chamados de eucariontes. Eucariontes, a gente pode dividir a partícula eu, que significa verdadeiro, que nós vamos adotar como se fosse a palavra com. Então, a célula eucariôtica vai ser a célula com núcleo, ou seja, o material genético dessa célula ele vai ficar isolado, separado do citoplasma por uma membrana nuclear, que é a carioteca, tá? Então, a gente vai ter dois tipos de células eucariontes que nós vamos ver na próxima aula, tá? Que é a célula eucarionte animal e a vegetal. E aí, na imagem, nós temos aqui o núcleo, temos o citoplasma e a membrana. E aí também a gente vê as organelas que estão presentes no citoplasma, que também nós vamos ver na próxima aula, ok? Então, aqui são algumas características das células eucariontes, tá? Então, tem uma estrutura mais complexa que a dos procariontes. Nela, nós vamos encontrar o complexo de Golgi, o flagelo, retículo endoplasmático, lisossomo, parede celular, fibras de citoesqueleto, mitocôndria, núcleo, cloroplastos, vacúolos, centríolos, ribossomos e retículo endoplasmático rugoso. Todos os seres vivos com mais de uma célula são eucariontes, são animais, fungos e vegetais. E aí, essas estruturas todas que eu fui falando, nós vamos ver numa aula da próxima semana, que nós vamos ver as organelas das células, ok? Então, espero que vocês tenham conseguido entender. Lembra de dar uma lidinha no livro didático de vocês, na página 72, 73 e 74, tá?